Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia filosófica que, olha, é fascinante. Ela vira de ponta cabeça o que a gente costuma pensar sobre o que é ideal. Vamos falar dos perigos que se escondem na busca pela perfeição, a partir do pensamento do filósofo romeno Constantino Noica. Então vamos lá, pensa comigo. Buscar a perfeição parece a coisa mais certa do mundo, não é? Um objetivo super nobre. Mas e se essa busca sem fim pelo ideal, sabe? Pelo sistema perfeito, pelo amor perfeito? E se isso pudesse, na verdade, nos deixar doentes? Uma doença sutil que a gente nem percebe direito. Para explicar isso, o Noica usa uma imagem muito forte. Imagina só, um ser humano vivendo numa estação espacial. Tudo lá é perfeitamente controlado, sabe? O ar é o mesmo para todo mundo, a comida é genérica, não tem nada único. Falta ali a realidade específica, sabe? Esta coisa em particular, que em grego é tod ti. E essa falta, essa doença do espírito, que ele vai chamar de tod itita. Bom, o nosso roteiro para entender isso vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é essa doença da perfeição. Depois, o que significa essa falta desta coisa particular. Na sequência, vamos ver a tirania do ideal no mundo real. E aí a gente mergulha no dilema do jovem idealista. Para fechar, vamos descobrir como essa condição é, na verdade, uma doença que cria. Vamos lá! O ponto de partida do Noica é que, além das doenças do corpo e da mente, que a gente conhece bem, existem o que ele chama de doenças do espírito. E o mais curioso é que elas não seriam um defeito, mas fariam parte da nossa constituição como seres humanos. E a todetita, bom, essa é uma das mais interessantes. Beleza, então qual a definição disso? A tal destita é basicamente a doença da perfeição. Sabe quando a ideia abstrata de algo, tipo o sistema perfeito, o amor ideal, a justiça pura, fica tão, mas tão poderosa que ela simplesmente apaga as coisas reais, individuais e imperfeitas do nosso mundo? É exatamente isso. É como ter um mapa perfeito, lindo, detalhado, mas não ter nenhum lugar de verdade para explorar. E o mais legal na abordagem do Noica é como ele define essa condição. Para a gente entender de vez o que é a toditita, ele faz uma coisa muito inteligente. Ele a compara com a doença espiritual, que é o exato oposto. E aí, tudo fica muito mais claro. Olha só que interessante. A todetita é a falta do indivíduo, certo? A pessoa está presa no geral, no ideal. Do outro lado, a gente tem a catolita, que é o oposto, é a falta do geral. É aquele sofrimento de ser só um indivíduo solto no mundo sem um propósito maior. Então, enquanto quem sofre de catolita busca um sentido maior, quem tem todetita está literalmente afogado nesse sentido geral e busca desesperadamente uma coisinha concreta para se agarrar. Mas ok, isso pode parecer só uma teoria abstrata, né? Um papo de filósofo. Só que não. Essa doença da perfeição aparece, e muito, em sistemas gigantescos que moldam o nosso mundo hoje. Vamos pegar a ciência, por exemplo. O método científico, para funcionar, precisa encontrar leis universais. E para isso, ele tem que pegar toda a diversidade maluca do mundo real e reduzir a equações, a princípios gerais. O caso específico, o indivíduo, muitas vezes é visto só como um ruído, sabe? Algo que precisa ser filtrado para a gente chegar no padrão geral. Ou pensa na lógica formal. Ela busca uma exatidão absoluta, um sistema de comunicação que não tenha nenhuma ambiguidade. E claro, desse ponto de vista super ideal, a nossa linguagem do dia a dia, cheia de nuances, de metáforas, de imperfeições, ela parece totalmente falha. É o sistema geral, perfeito, julgando a nossa realidade individual e, convenhamos, bem mais bagunçada. E aí a gente chega na tecnologia e na automação, né? Os sistemas que são programados para ser perfeitos, eles funcionam com base em regras gerais. Quem nunca passou raiva com um atendimento automatizado que simplesmente não entende uma situação específica, única? Pois é, a eficiência do sistema geral acaba passando por cima da necessidade da nuance individual. E tudo isso leva a gente para uma pergunta bem séria, né? Será que, nessa nossa busca por eficiência, por perfeição, a gente está construindo sistemas tão perfeitos que não sobra espaço para aquelas coisas imperfeitas que nos tornam reais? Será que estamos construindo a nossa própria estação espacial que sufoca o que é particular, o que é, no fim das contas, humano? Ok, agora vamos sair um pouco desses grandes sistemas e trazer a discussão para algo bem mais pessoal. Algo que muita gente já sentiu na pele. A experiência do idealismo da juventude. E essa frase de Santo Agostinho, nossa, ela é perfeita para isso. Isso é a totolo de Tita na veia. É estar apaixonado pela ideia de amor, sabe? Pelo sentimento geral, antes mesmo de encontrar uma pessoa de verdade, um indivíduo para amar. É estar completamente capturado pelo ideal. E essa experiência geralmente acontece em duas etapas.
Primeiro, a gente abraça o ideal. O coração é tomado por aquele sentimento geral, poderoso, a ideia de justiça, de beleza, de amor. E aí vem o segundo passo, a busca muitas vezes dolorosa pelo individual. Como é que se encontra uma pessoa real, cheia de defeitos, que consiga caber naquele molde perfeito do amor ideal? É essa tensão que é o sofrimento da Tudetita. Mas é aqui que a análise do Noika dá uma virada surpreendente e muito poderosa. Ele vai ressignificar completamente o que é ter uma doença do espírito. Pensa bem, a palavra doença soa mal, né? A gente logo pensa que é algo ruim, uma fraqueza que precisa ser curada, eliminada. Mas será que é isso mesmo? Pro Noika, a resposta é um sonoro não. Essas condições não são falhas. Ele as chama de estímulos ontológicos, ou seja, são impulsos fundamentais do nosso ser. Não são acidentes, sabe? Elas fazem parte daquilo que nos move para frente. E com isso a gente chega no coração do pensamento dele. Essa frase resume tudo. Nossos desequilíbrios, nossas imperfeições, elas não são problemas. Elas são, na verdade, o motor da nossa criatividade e de tudo que a gente realiza. Essa tensão que nos faz criar. A falta do geral nos leva a construir ideologias, a fazer arte. E a Tudetita, que é a falta do indivíduo, nos empurra para fora do mundo das ideias perfeitas para a gente buscar ou até mesmo criar beleza, amor e conhecimento aqui, no mundo real. Essa busca por dar um rosto concreto para o nosso ideal que nos faz agir. E para fechar, fica aqui uma provocação. Se as nossas falhas, nossas doenças espirituais, são o motor de toda a nossa criatividade, o que a gente perderia se um dia fôssemos, de fato, curados? Se a gente alcançasse a perfeição? Talvez essa busca constante, impulsionada justamente por essas imperfeições, seja o verdadeiro sentido da jornada humana.